Olá, terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de História. E em História nós vamos fazer uma revisão da aula anterior, né? Nesse estudo anterior nós conhecemos alguns serviços públicos importantes para uma cidade. E aí nós falamos, lá no nosso livro da página 242, nós falamos sobre esses serviços públicos e começamos o nosso estudo com a seguinte pergunta: o que são serviços públicos? E daí nós vimos que os serviços públicos eles estão entre os serviços, né, de fornecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, assistência médica, segurança, educação, coleta de lixo, certo? Então, eu vou falar aqui sobre outros serviços públicos também, como a limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiros, né, que são feitas pelos garis. Manter em funcionamento a iluminação das cidades, construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde, hospitais, né, os hospitais particulares e públicos, né, no caso aqui os públicos. Construir e manter em funcionamento creches, escolas, bibliotecas públicas, fazer a pavimentação de ruas, cuidar do saneamento básico da cidade, manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto, construir praças e parques mantendo em condições de uso, cuidar da beleza física da cidade, criar formas de bom funcionamento do trânsito, como construção de túneis, viadutos e passarelas, colocar orelhões e mantê-los em funcionamento, né? E a coleta de lixo, que é feita pelos funcionários responsáveis pela limpeza das vias públicas. Isso tudo também faz parte do serviço público, né? Aí nós falamos sobre educação, né? Falamos sobre a escola do passado, né? Nós falamos que lá no século XIX as escolas elas passaram a ser gerenciadas pelo governo e aos poucos elas foram se tornando o quê? Acessíveis a toda a população passou a ter acesso, né? Como se pode perceber, as escolas também têm uma história, provavelmente a nossa escola também tem uma história, né? A escola que nós estudamos, ela passou por várias modificações ao longo do tempo, né? Até se tornar o que ela é hoje. Ela não começou dessa forma, toda a história, toda a vida, tudo tem uma história, né, que fica registrada para a gente poder conhecer anos depois, certo? Nós falamos também sobre a saúde, né? Essa oferta de serviço, né, pela saúde, a construção de manutenção dos hospitais, né, também faz parte do serviço público. Né? A saúde não é ter só os hospitais, é ter funcionário para atender os pacientes, né, os médicos, enfermeiros, né, o pessoal da limpeza, o pessoal da nutrição, né, que faz as refeições, os equipamentos. Então, fornecer, né, saúde pública para a população é estar o quê? É estar em conjunto com tudo isso. Né? Isso tudo é importante, né? Falar da saúde é falar disso tudo. Então, no Brasil, assim como a criação das escolas, a criação dos primeiros hospitais, está relacionada à história da Igreja Católica, que foi a responsável pela fundação da Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Na atualidade, existem os hospitais públicos que atendem toda a população. Né? As pessoas têm reclamado muito dos atendimentos, né, por conta dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, né, dos hospitais estarem sem equipamentos, dos hospitais estarem com falta de funcionários, né, por conta disso tudo que estamos vivendo. Então, é muito importante que, além do serviço público oferecer a saúde, ofereça também com qualidade, né, porque nós pagamos por isso, nós temos esse direito. E depois nós falamos sobre lazer. Você sabe o que significa lazer? É quando nós dedicamos um tempo a algo, alguma coisa, realizamos alguma atividade, né? Descansamos, nos divertimos, isso tudo está relacionado aqui, a lazer. O direito ao lazer é garantido pela Constituição brasileira. Por essa razão,
Os governantes têm o dever de manter os locais públicos, né? Manter com segurança, manter com qualidade, né? Uma praça que não tem segurança, ela não possui um serviço público com qualidade, certo? Esses espaços podem ser parques, praças, ruas, que são fechadas nos finais de semana para que seus moradores possam fazer o quê? Passear, andar de bicicleta com tranquilidade e outras coisas mais. Nesses espaços é possível realizar atividades esportivas e brincadeiras. O lazer auxilia no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, ou seja, promove a dignidade humana, né? O lazer faz parte, né? É provável, né, que essa experiência, né, com os hospitais, postos de saúde, unidades de vacinação ou consultórios médicos, né, as pessoas tenham tido alguma experiência, né, não muito boa. Outros já, né, falam da qualidade do atendimento, né? Então, assim, a gente fica até feliz quando as pessoas são bem atendidas, né? Encontram profissionais de qualidade, né? Isso nos traz, assim, um retorno muito bom, né? Bom, vamos lá. Além do lazer, né? Nós vimos também que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa desse espaço, né, fora de casa, desse contato, né, de ver pessoas, né, de interagir. Então, o lazer vai além disso tudo aí, né? Vai do nosso espaço fora de casa, com cuidado, com segurança. É por isso que é sempre bom manter essa qualidade, né, no trabalho público, né? Lá na página 246, foi mostrado o teatro, né? E diz assim, que no Brasil os primeiros teatros foram construídos há 200 anos atrás. O Real Teatro de São João foi o pioneiro. Ele foi construído em 1813 e passou por várias reformas. Atualmente, o local é ocupado por Teatro João Caetano. Em um teatro são realizadas encenações artísticas, como comédias, dramas e músicas, né? Dramas musicais e dramas também. E musicais. Mesmo com a invenção do cinema e da televisão, nenhum deles substituiu o teatro, onde existe uma interação diferente entre os atores e o público. Então, o teatro também está ligado à área do lazer. Bom, outros serviços públicos, né, de segurança é a polícia. Então vamos falar um pouquinho aqui. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, não existiam policiais. O que acontecia? A segurança era feita pelos próprios moradores, né? A justiça era executada pelos vereadores da Casa da Câmara e a cadeia. Algumas pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente, e isso acontecia, sabe onde? No Pelourinho, aqui, ó, neste local aqui, em público, tá? Os governantes acreditavam que com essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes, por isso que eles faziam isso naquela época. Aí vem outros serviços de segurança, que são os bombeiros. No passado, os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários, e os bombeiros eram avisados por 3 tiros de canhão e pelo soar dos sinos das igrejas. Cada badalada indicava um local de incêndio. Era exatamente desse jeito aí, tá? Lá na página 248, nós falamos sobre saneamento básico, iluminação e coleta de lixo. Falamos sobre o abastecimento de água, né? Que no Brasil existiam lugares onde as pessoas precisavam buscar água em poços, em rios, mas em grande parte das cidades brasileiras, o serviço de abastecimento de água possibilitava que ele chegasse direto às torneiras das casas, ok? Falamos também sobre a coleta de lixo, né? O serviço de coleta de lixo era realizado pela prefeitura, né? É realizado pela prefeitura e é relativamente recente na história das cidades. Quando o Brasil era colônia de Portugal, esse serviço não existia. Eram os moradores que davam destino para o lixo.
E muitos jogavam, sabe onde? Nas ruas. Imaginem as ruas como não eram, de lixos, insetos e outras coisas mais, né? Então, era comum as pessoas arremessarem sobras de comida pelas janelas das cozinhas da casa. Olha que coisa horrível, né? De acordo com o relato dos moradores da época, as ruas das cidades eram cheias de urubus, ratos, claro, muito lixo, né? Muita coisa estragada, imagina. Esses urubus e ratos, eles se alimentavam do lixo despejado nas ruas, né? Graças a Deus que, né, tudo foi se modificando. E no final nós falamos sobre iluminação pública. No passado, os seres humanos usavam a claridade da lua, as fogueiras e as tochas para iluminar suas noites. Muito tempo depois inventaram as velas, as lâmpadas e os lampiões. Então, essa foi a nossa revisão de hoje em História, né, sobre os serviços públicos, ok? Espero que vocês tenham compreendido melhor. Um beijo e até já!